Não? Minha disposição. E chegar no jeito. Café da manhã? Processo Obrigada. Obrigada, Vitória. Vitória, você pode adiantar, por favor? Porque é a mesma apresentação. Pode ir, eu vou te falando onde. A próxima. Mais um. Pode deixar no do shampoo mesmo. Obrigada. Tá ótimo. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de todos. Bom, vou dar continuidade então ao problema que eu tentei levantar na aula passada. E de novo eu vou tentar pensar alguns pontos que eu acho que de algum modo estão latentes no trabalho da Juliana. Eu não vou falar diretamente de um trabalho dela, mas eu penso que tudo que a gente está preparando para a exposição de amanhã, de algum modo, está atravessado por essas questões, que são questões da história da arte. E a minha proposta aqui é que a gente tente retornar a essa história da arte e repensar ela. O que talvez a gente ainda possa recuperar, que esteja latente na história da arte, que importa muito para pensar o trabalho da Juliana. Então, na aula anterior, vocês lembram, eu comentei a recente publicação de Thierry Dedouve, na qual ele afirma que a mensagem do ready-made do shampoo foi percebida no meio da arte apenas na década de 60. A próxima, por favor, Vitória. Com as caixas pretas de Ban Vautier, e que a questão a ser colocada deveria ser menos a de que qualquer coisa poderia ser arte do que qualquer um pode ser um artista. Bom, hoje eu vou começar com um problema levantado pela psicanalista e crítica de arte Muriel Gagné-Ban, para quem a estética tributária do discurso sobre o homem na cidade e do discurso do homem em luta com a sua psique, hoje não mais pretenderia levar-nos ao divino da Idade Média, nem ao conhecimento do Renascimento, nem mesmo ao ético como queria o século XVIII, numa intersubjetividade que faz da aprendizagem do gosto a condição da moralidade. Atrelada de fato à decifração dos assuntos e movimentos de uma produção artística que valoriza sobretudo o ato demiúrgico, a estética hoje poderia ajudar a refletir sobre a política e também sobre as profundezas psíquicas. Assim, para Gagné-Ban, se Freud demonstrou que a emoção estética derivava da esfera das sensações sexuais e que era um exemplo típico de uma pulsão inibida quanto ao seu fim, e assinala ao domínio da arte o lugar das derivas pulsionais e faz do campo artístico o lugar da sublimação, para a psicanalista, entre qualquer coisa pode ser arte e qualquer um pode ser um artista, a pergunta pertinente seria a respeito do vínculo entre o artista e o espectador. Os mecanismos clássicos da sublimação dariam então lugar a outras modalidades psíquicas, onde a pressão pulsional parece ser diretamente acessível, como, por exemplo, um retorno ao arcaico, o apelo a prazeres elementares, a sacrificação do humor e tudo que possa desenvolver distâncias. Eles nos levam a desafiar as múltiplas exigências específicas da sublimação
geralmente identificadas como a marca positiva da civilização. Detectar nesse tipo de arte, essa que a mensagem de Duchamp nos traz, um desprezo pela natureza humana e pelas suas aspirações, implica em ver um perfil monstruoso na produção artística. Uma concentração de exigências que regem boa parte da arte contemporânea. Mas, escreve Gagnon, reconheçamos que, em tal ação, o artista contemporâneo representa um certo perigo para o seu público. Não estará este muito perto de se sentir vítima de uma gigantesca fecalização? Nada de surpreendente numa tal reação, quando pensamos que são precisamente as figuras mais arcaicas que estes artistas se esforçam por abraçar. Por um lado, portanto, há uma regressão formidável. Por outro, uma antecipação fabulosa. Mais uma observação. Tendo em vista a tensão dialética que opõe o movimento de regressão e o movimento de progresso, o presente parece preso num vício, diz a crítica. Fraco e falido, cravado com marcas de impotência, ele revela seu drama essencial. Gostaria de voltar a alguns dos pontos desenvolvidos na aula passada para retomar a questão do vínculo e do eu, diante do fato de que o trabalho de arte pode ser qualquer coisa, ou, numa melhor tradução do francês, n'importe quoi, uma grande merda. Vocês sabem, né, que os franceses falam também n'importe quoi, como que merda, né? Então, acho que a gente pode aproveitar a leitura da Gagnon para traduzir mais corretamente o termo da mensagem do Duchamp. Próximo slide, por favor. Só vou retomar alguns pontos, não vou me aprofundar, porque na aula passada a gente já falou bastante. Próximo, por favor. Então, aqui eu trouxe para vocês verem um pouco esse tema que a gente estava trabalhando, do que a exposição surrealista de objetos provoca nesse entrelace da belas artes, da arqueologia e da antropologia, que a revista Document é um grande marco, né? Então, só para vocês terem um pouco uma noção de como as coisas foram acontecendo, na aula passada eu problematizei mais a questão teórica da polêmica da relação dos surrealistas com a etnografia, mas aqui vocês têm, por exemplo, uma página de um jornal, Le Petit Journal, um suplemento ilustrado de 1892, quando a França colonializa Dahomey, né, que era um reino, talvez um dos últimos reinos africanos, muito poderoso, que resistiu à invasão inglesa, à invasão portuguesa, e que era conhecido por ter um grande exército, entre aspas, de mulheres, uma sociedade fortemente matriarcal e uma cultura bastante baseada no voodoo. Então, aqui vocês têm, quando a França ganha a Guerra Franco-Dahomeyana e o reino de Dahomey cai em 1894, sendo o último rei Beanzan derrotado pela França nessa Segunda Guerra Franco-Dahomeyana, o país então passa a ser anexado à África Ocidental Francesa como uma colônia de Dahomey francês, ganhando posteriormente a independência somente em 1960 como República do Dahomey, que mais tarde mudaria o seu nome para Benin em 1975. Então vocês veem aqui no final do século XIX uma representação dos soldados franceses que pilham, né, que recuperam, né, que dominam essas imagens da cultura Dahomey como uma forma mesmo de dominação. Depois vocês têm ali em cima o museu, à direita, o museu do Trocadero, chamado em 1878
Museu Etnográfico das Missões Científicas, instalado no Palácio do Trocadero, que é esse que vocês veem aqui à esquerda, que foi construído por ocasião da Exposição Universal de 1878, uma arquitetura eclética, morisca e neobizantina, em referência ao projeto da cidade Trocadero. Toda essa construção da feira recuperava esse projeto, essa ideia da cidade de Trocadero, que era um projeto urbanístico pensado em 1824 e que deveria ser edificado sobre uma praça semicircular, aí a questão do projeto da feira, em comemoração à vitória da França na Batalha do Forte do Trocadero em 1823 em Cádiz, com a qual se restituiu o reinado de Ferdinando e o absolutismo monárquico espanhol contra a criação de uma constituição de cunho liberal que estava sendo proposta pelos liberalistas espanhóis em Cádiz e que, para tentar forçar a escritura dessa constituição, que seria uma derrota do absolutismo e da monarquia, uma primeira derrota, eles sequestram o rei no forte do Trocadero. Então o exército francês vai, derruba o forte, recupera o rei e devolve o monarca, que era protegido pela França, ao seu reinado. E então vocês veem também que o próprio Museu de Etnografia do Trocadero já é instalado num símbolo também do absolutismo, né, do imperialismo, da colonização. Em 1828, um pouco depois de que se começa a pensar esse projeto, em 1823 é a vitória na Batalha do Forte, em Cádiz. Então, em 28 se reconstitui a vitória do Trocadero em Paris, em um desfile que deveria ser realizado diante do rei da França, Charles X, em que a colina de Chaillot, onde fica o Palais de Trocadero, ficará mais tarde, né? Deveria ser reconquistada desde o Champ de Mars, onde partiriam as tropas francesas. Então, para vocês verem toda uma série de celebrações que enfatiza toda essa questão imperialista, absolutista, que o Museu de Etnográfica, onde ele nasce, né? Próximo, por favor. Aqui, só um pouquinho. Ali, então, à direita já é o projeto do que seria... Já seria o projeto atual, né? Esse palácio, ele é... Isso, Trocadero antes e depois. Ali ele é derrubado em 35 e 37, então é reerguido esse edifício que vai sediaria temporariamente o Museu do Louvre. O próximo slide, por favor. Então, aqui tem um pouco dessa polêmica que eu tratei na aula passada, né, que é esse texto na revista Document do Georges-Henri Rivière, em que ele fala do abandono do Museu Etnográfico, à época ainda no Palácio do Trocadero, e chama a responsabilidade da França de cumprir o seu papel como guardiã de suas colônias na reestruturação e reconstrução do Museu Etnográfico. E propõe uma série de metas para que isso fosse possível, entre elas reagrupar coleções etnográficas que estariam dispersas, sejam elas públicas e privadas, organizar missões e expedições. Com Paul Rivet, quem ele chama para esse novo projeto de reconstrução do Museu do Etnográfico, que viria a ser o Museu do Homem,
Paul Rivet associa, então, o Museu Etnográfico ao Museu de História Natural e a criação do Instituto de Etnografia da Universidade de Paris. Em 1935, então, o antigo Museu Etnográfico fecha para dar lugar com a destruição do Palais de Trocadéro ao Palais de Chaillot, que seria esse prédio que, então, seria construído em 1937, a princípio para a Exposição Universal. Nesse edifício ficaria em uma ala, então, o Musée de l'Homme, com a direção do Paul Rivet, e o Musée des Arts et des Traditions Populaires, sob a direção do Georges-Henri Rivière, que seria o Museu da Sociedade Francesa, da História, da Etnologia da Sociedade Francesa Tradicional, Rural e Artesanal. Georges-Henri Rivière organizaria 2 exposições polêmicas, que seriam bastante polêmicas e tratadas, criticadas pelos artistas surrealistas. Uma em maio de 1931, com os objetos coletados na exposição da missão Dakar Djibouti, que eu mostrei para vocês, comentei na aula passada, e não só os objetos coletados, mas também barracas usadas pelos pesquisadores, os etnógrafos, cadernos de anotações e utensílios por eles utilizados, a respeito dos quais Louis Aragon ironizaria dizendo que o objeto mais representativo seria uma metralhadora. Em 1931, em junho, Rivière organiza a exposição etnográfica das colônias francesas, e nessa exposição aparecem esculturas e objetos que haviam sido pilhados na conquista francesa de Daomé, que eu mostrei anteriormente. Então, para vocês verem a grande polêmica, né, que estão aí os surrealistas, na medida em que a eles interessa o caráter ancestral dos objetos arcaicos. A Revue des Documents, que é a Revue des Documents, seria uma problematização de todos esses dados, tal qual foi a exposição surrealista de objetos que eu comentei com vocês na aula passada. Então, publicada nos anos de 28 e 29 pelos surrealistas do Círculo de Bataille, a Revue Documents confronta as noções tradicionais de um museu e de um livro, de uma revista de belas artes. Segundo Denis Rollier, né, que é americano, sua concepção remonta à noção de documento que Georges Bataille havia defendido em sua tese de 1922 na École de Chartres. Documento seria então uma categoria que permite ler o poema fora de todo e qualquer traço de originalidade e valor literário, justamente o que mais tarde Walter Benjamin falaria dos trabalhos surrealistas, né? Em Documents, a revista Documents, no entanto, o documento incorpora uma estratégia nominalista, na qual, citando Duchamp, cada palavra que lhe digo agora é estúpida e falsa. Essa operação que relativiza os valores estéticos ocidentais abarca o subtítulo da revista, onde a trindade arqueologia, belas artes, etnografia ocupa um lugar central. Cito Rollier. Cada um desses valores remete a um domínio independente. A etnografia escapa geograficamente e a arqueologia historicamente à tutela das belas artes. Mas essa relativização dos valores estéticos ocidentais agrava-se com uma relativização ainda mais radical a dos valores estéticos enquanto tais. É ela que marca a escolha do termo etnografia em detrimento da expressão artes primitivas. Ele tem valor de manifesto, estampa que Documents não é outra revista de belas artes e, sobretudo, ela é, sobretudo, uma revista e, sobretudo, não é uma revista de belas artes primitivas. A inclinação à crítica e anestética da revista teria como pano de fundo a compreensão da arte primitiva, entre aspas, como expressão de angústia e vontade do absoluto. Eu vou retornar a essa questão. Precisamente, a atração do primitivo, entre aspas,
no imaginário surrealista, levou os artistas do grupo na busca de seu arcano específico. A obra surrealista não é senão um fragmento no interior de um espaço heteróclito de visões e sensações. Precisamente no número 3 da revista Document, em junho de 1929, Karl Einstein contribuiu com 2 textos, Notas sobre o Cubismo e um outro texto que se chama Absoluto. Pode passar, por favor. Então, eu estou retomando questões e complexificando um pouco mais com dados que talvez eu não tenha tido tempo de falar na aula passada, porque eu quis me deter um pouco mais na polêmica do surrealismo com a etnografia. Mas então eu queria retornar justamente para pensar um problema que vem de um desenvolvimento que o Karl Einstein faz sobre o cubismo e o absoluto, na revista Document. Aqui só. Pode passar a próxima, por favor. Volta, por favor, Vitória, perdão. Então, só lembrando para vocês que a gente tem nessa exposição a fonte, que é um ready-made, que a gente comentou na aula passada, né, de 1914, junto a diversos outros trabalhos, objetos encontrados, enfim, eu mostrei para vocês toda uma série de objetos, né, que essa exposição é pensada, e uma categoria geral da qual todos esses trabalhos são pensados como ready-mades, mesmo trabalhos que sejam feitos a partir de não produzidos tecnicamente pelo homem, pelo artifício humano, mas por cataclismo, por catástrofes naturais, intervenções não humanas. A próxima, por favor. A próxima. Isso aqui pode voltar. Então, aqui a gente tem um retrato do Ambroise Vollard, que é uma tela bastante significativa do cubismo analítico. Vocês lembram que o cubismo foi teorizado em 2 etapas, né? Isso foi uma teorização posterior à prática dos artistas. E foi teorizado no momento mesmo, mas não foi algo dito pelo Picasso e pelo Braque, que estavam fazendo cubismo analítico, cubismo sintético, porque, na verdade, era, como o Karl Einstein mesmo afirma, era um movimento único, né? Essa passagem do cubismo analítico ao cubismo sintético e o papier-collé fazem parte de um único movimento que o Karl Einstein vai problematizar nesse texto, mas que, no entanto, ele vai usar como exemplos, ele vai se deter nesse momento, nessas telas do cubismo analítico. Pode ir, por favor. Vitória. Então, aqui eu tenho uma citação desse texto. Eu vou sublinhar algumas questões desse texto. Aqui vou ler essa citação para vocês. A condição para uma tal simultaneidade, para o cubismo, termo inadequado, pejorativo, é uma velocidade sem tempo, que se assemelha à força sintética e rápida dos sonhos. Uma velocidade como esta só é possível porque não se é estorvado pelo motivo, e porque a tendência objetiva fica na periferia, embora continue a existir, já que as formas pictoriais são dirigidas para a sujeição da natureza. Ou seja, a preocupação aqui é de apresentar a tela cubista também como um objeto, como algo que é dado à natureza. O que eu vou tentar pensar com vocês é uma possibilidade de que o ready-made do Champiano seria, grosso modo, uma radicalização dessa proposta, dessa leitura que o Karl Einstein faz sobre o cubismo. Então, é como se o ready-made fosse uma radicalização do cubismo. Ainda que no cubismo a gente não tenha ali, ainda que haja uma espécie de composição, né, porque não é algo já fabricado que está sendo apresentado, ainda que... Pode passar o próximo, por favor? Nos papier-collé do Picasso, a gente tem ali já
o uso de materiais prontos, né, como a telinha da cadeira, em alguns momentos tecidos, jornais, né, ainda existe uma fatura, né, uma armação, né, uma estruturação. Pode passar por favor. O próximo. Cabe lembrar aqui, vocês lembram que eu comentei na aula passada, que a fonte, apesar de não ter sido o primeiro ready-made do Duchamp, a fonte, isso, não foi o primeiro ready-made do Duchamp, acho que o porta-garrafas, que é tido como o primeiro, de 1914, a fonte que é apresentada no Salão dos Independentes e negada seria uma manifestação do Duchamp, ou seja, uma reação ao fato do nu descendo a escada não ter sido aceito no salão e não ter sido aceito por justamente os críticos do cubismo, aqueles que teorizaram no momento o cubismo, ou seja, o Duchamp faz uma reação, não entenderam o que eu fiz, não entenderam que o que eu fiz era cubismo. E para que isso ficasse mais claro, ele apresenta a fonte. Então, de algum modo, eu estou querendo pensar hoje que a fonte seria uma radicalização, é quase como se ele estivesse dizendo, aqui é o cubismo. Quer que eu desenhe, né? Seria nesse sentido. E acho que a gente pode entender essa passagem e pensar o cubismo já como ready-made, que seria inevitável que o ready-made fosse feito com o cubismo, ele está pensado, ele está germinado no cubismo, a partir dessa leitura do Carl Eisenstein. Acho que é quem consegue, de fato, perceber essa passagem, ou perceber que o ready-made pertence ao cubismo, ele está latente no cubismo. Então, como que ele percebe isso? Na própria revista ele faz isso, cabe aos leitores fazerem a ponte, mas quando ele coloca os dois textos, notas sobre o cubismo e o absoluto, na verdade está falando praticamente da mesma coisa, que é dessa passagem. Eu vou tentar trinchar isso com vocês um pouco. Volta, por favor, no slide que tem a citação. Isso. Então, a seguir ele fala: o fato desses quadros apresentarem uma estrutura completamente inventada e uma geometria das partes figurada não implica dizer que se trata, portanto, de uma arte racionalista construtiva. Esse é um grande ponto que o Carl Eisenstein aborda nesse texto. Já que justamente as épocas míticas corresponde quase sempre uma arte tectônica, o tectônico não sendo jamais um modo de reprodução. Quando o Carl Eisenstein diz que o cubismo é uma arte tectônica, esse é um problema que está sendo colocado ali, está sendo discutido. Eugênio Dodds vai falar do cubismo, que o cubismo é tectônico. Walter Benjamin vai pensar o tectônico, e quando se pensa o tectônico, não se pensa apenas a construção, por isso que o cubismo pode ser entendido como uma arte construtiva. No tectônico está implícita a destruição. Walter Benjamin trabalha o terremoto, o professor Raul trabalhou muitíssimo com a gente, não sei se mais alguém que acompanhou cursos, aulas do professor Raul, trabalhou muitíssimo as leituras que o Walter Benjamin fez sobre o terremoto de Lisboa, que são essas leituras que falam de catástrofes, né, que rearmam a modernidade, para pensar a modernidade como um choque horizontal de placas tectônicas. Uma leitura que depois seria também bastante atravessada pela ideia do caráter destrutivo. Então, a ideia do tectônico é uma ideia que faz caber em si, que veste tanto a construção quanto a destruição. As duas coisas estão juntas. E aqui, o que está em questão é a abordagem naturalista da arte, a própria ideia de naturalismo que se desenvolve a partir do Renascimento e que está implícita a conquista do espaço. Então, o uso da perspectiva como uma maneira de se conquistar o espaço e de se pronunciar isso na pintura.
O cubismo seria, então, esses movimentos do cubismo seria, então, um manifesto contra a conquista do espaço. Vejam que não deixa de ser também um manifesto contra o colonialismo. E se tenta trazer do arcaico uma outra questão, que são as visões. O tectônico que se nota no arcaico, e aí o Karl Einstein vai fazer uma crítica bastante pertinente a vários artistas que estariam se utilizando do tectônico como a partir da sua função construtiva, né? E que vão perceber, por exemplo, na arte africana, apenas uma geometrização das formas. Não se trata só de uma geometrização das formas, mas se trata ali de a possibilidade de um volume, de um tratamento do volume que destrói a concepção naturalista do espaço. Então, o volume não se daria mais por uma penetração no espaço, mas por uma abertura às visões, que reconsidera a existência. Não sei se dá para entender. Dá para... não terminei, né? Então, melhor seria dizer que a partir de 1908 a figura se tornou funcional e foi humanizada. Quer dizer, isso é bem importante. A partir de 1908 a figura se tornou funcional e foi humanizada. Ou seja, a figura não representa mais nada, ela é algo, ela passa a adquirir a existência. Constatamos uma espécie de animismo formal, com porém de que agora a força vivificante não vem dos espíritos, mas do próprio homem. Não se trabalha mais segundo a imagem dos deuses, mas segundo nossas próprias noções. É por isso que nos parece que as formas tectônicas, não sendo mensuráveis, são as formas mais humanas, porque são os signos de um homem visualmente ativo, agenciando ele próprio seu universo e recusando ser escravo das formas já dadas. Pode passar, por favor, o próximo slide? Pode passar? Mais pra frente. Pode passar, por favor? Então, eu vou retomar essa questão mais adiante, quando ler o Absoluto, que é o texto que está junto com as notas sobre o cubismo. Mas antes disso, eu queria explorar uma outra questão que tem a ver com o próprio cubismo. Vocês sabem que... Mais um, por favor. Eu achei que tinha... Não, volta. Volta, antes desse. Eu achei que tinha botado o Demoiselle d'Avignon. Quem sabe tá depois. Não, depois desse. Não, volta. Não botei, desculpa, perdão. Mas todos conhecem o famoso quadro do Picasso, Demoiselle d'Avignon, que seria conhecido como... Não tá nem antes, será? Não, né? Não coloquei. Acho que é esse que tá apagado. Deve não salvou, então. Desculpa. Pode voltar lá por favor, nesse, isso. Demoiselle d'Avignon é conhecido como o primeiro quadro cubista e muito se fala que ali, além das diversas faces que são mostradas das moças, há também a máscara africana que é sobreposta sobre uma delas, então seria também um modo do Picasso estar colocando ali essa questão da geometria da arte africana. Claro que o Karl Einstein vai tratar toda uma outra questão, vai tratar aqui, é mais um problema da existência do que um problema da construção. Então, para pensar um pouco isso, eu queria que a gente fosse um pouco antes da realização de Mademoiselle d'Avignon, uma tela, uma outra tela, um outro trabalho, uma encomenda que o Picasso recebe da amiga e colecionadora, escritora Gertrude Stein, que seria o encargo, então, de realizar o seu retrato.
após haver se dedicado a pintar Stein por longas 90 sessões, sem, no entanto, conseguir terminar o seu retrato, Picasso interrompe o trabalho e vai a Gozol, uma pequena cidade nos Pirineus. Pode passar a próxima, por favor. No Nordeste espanhol. Interessado nas esculturas arcaicas ibéricas, ele admira a arte românica do século XII e faz amizade com um senhor paisano chamado Josep Fontevilla, que é o dono do albergue em que ele se hospeda, o senhor que cuida do albergue, que ele vira amigo, conversa todos os dias e faz uma série de croquis, de esboços desse senhor. Por fim, ao retornar a Paris, o artista consegue finalizar a encomenda de Gertrude Stein, transplantando a cabeça do amigo de Gozol, um desses esboços que ele tinha, ele transplanta para fazer a cabeça da Gertrude Stein e assim consegue finalizar o retrato. Picasso, nessa pintura, volta por favor, Vitória. Nessa pintura, Picasso destituiu a ornamentação da cena em que está localizada a figura de Stern para concentrar-se no peso da sua existência. Não mais se trata da representação naturalista de uma figura cujos limites podem ser identificados em contraste com o fundo, o próprio fundo é diluído, na qual ela se situa, mas de uma persona que se realiza na injunção de uma máscara. Estranhamente familiares, os olhos de Gertrude Stein, da máscara, intensificam justamente essa máscara. Vocês conseguem ver que é muito estranho esses olhos, é como se realmente tivesse uma pele sobre, né? De quem são esses olhos, né? A gente fica bastante tocado por esses olhos que não encontram lugar na figura. Eles intensificam a máscara sobre a qual atuam do mesmo modo que mais tarde a artista Gillian Wearing, você pode passar, por favor? Realiza esses retratos. Pode passar mais um, por favor? Confecciona as suas personas. Vocês sabem que ela cria... Aqui, ela e ela coloca máscara de pessoas diversas. Então, são diferentes pessoas, às vezes pessoas da família, que eu sei que é o irmão dela. Então, ela tem esse... E a gente pode ver esses olhos, né? Essa diferença nos olhos. Aqui, aqui. Assim como a gente viu a máscara, a injunção da máscara no retrato da Gertrude Stein. Porém, diferente da leitura de Ned Strothmann, que é o curador da exposição de Gillian Wearing, o nome da exposição era Gillian Wearing, Wearing Masks, trocadilho com o próprio nome da artista. Realizada no Guggenheim Museum em 2017. Então, para o Ned Strothmann, as máscaras de Wearing ocultariam um inner self que deve ser preservado. Diferentemente, a cabeça transplantada sobre o retrato de Stein implica uma outra questão, no qual o self encontra-se deslocado do sujeito. Não existe um self a ser preservado nesse retrato da Gertrude Stein. E é por isso que, ao ser indagada sobre a estranheza do retrato, Gertrude Stein teria afirmado: gente, 1000 perdões, acho que é o meu. Eu esqueci de desligar. E é spam, para variar, né?
nem é emergência. Hã? Alguma prisão. Algum golpe. Então, por isso ela diz, for me it is I, and it's the only reproduction of me, which is always I. Para mim, este sou eu, o retrato do Picasso. E é a única reprodução de mim em que sempre eu estou. Pode passar, por favor, o próximo slide. Vocês sabem que persona, a noção de pessoa, derivaria das máscaras que nas comédias e tragédias da antiguidade representavam os personagens apresentados. Os gregos chamavam essas máscaras de prosopa, pelo fato de serem colocadas na frente dos olhos para cobrir o rosto. Assim, a noção de pessoa, ou seja, a substância natural, individual e racional com a qual o Ocidente marcou tanto o divino quanto o humano, originalmente significa simplesmente máscara. O problema da máscara e a persona seria justamente o tema de um grupo de artistas que ficariam conhecidos como neorromânticos pelo seu retorno à figura na década de 30. Muitos deles muito ligados aos surrealistas e às questões do grupo surrealista. O crítico e impulsionador do grupo, James Strauss-Sobin, afirma em After Picasso, livro publicado em 1935, que tal como os maneiristas italianos do século XVI precisaram enfrentar as obras de Leonardo, Rafael ou Miguel Ângelo, os neorromânticos tomaram a difícil tarefa de confrontar a produção imensa e heterogênea de Picasso. Face aos caminhos abertos pelo cubismo e a abstração, confrontaram Picasso a ele próprio, voltando-se para a temática melancólica e o cromatismo existencial das fases azul e rosa, das primeiras telas de Picasso, reivindicando assim, é golpe também, reivindicando, se fosse notícia boa, né, se a gente soubesse, mas sempre é... Então, não à toa esses artistas, a gente está na década de 30, meados da década de 30. Eu falava dos primeiros movimentos do cubismo em 1908. Então, vocês veem que aí a gente já tem, né, todo o desenvolvimento do cubismo muito avançado, né, das primeiras telas que se aproximam da questão da máscara africana. Depois a questão do cubismo sintético, que vai tentar pensar uma figura que não seja... tentar dar um outro... E aí acho que é uma das questões importantes para esse grupo, dar um outro estatuto para a figura. Ela não é mais um modelo, um motivo, mas ela passa a ser a coisa que se é apresentada. Por isso o ready-made seria a radicalização, porque ele é uma própria coisa já feita. Ele já é um objeto do mundo. E a gente pode dizer que mais ainda a exposição surrealista dos objetos é uma radicalização disso, porque a gente tem aí objetos produzidos por um cataclisma da natureza, quer dizer, bota em igualdade aquilo que seria o espaço com aquilo que o objeto de arte apresentaria. Então, é interessante perceber que esses artistas do romantismo, eles vão trabalhar intensamente com temas do teatro, vão pintar peças, vão realizar desenhos para peças de teatros, vão reelaborar esses desenhos em pintura como figura, como material pictórico. Vão trabalhar muito com teatro e vão recuperar muito esses primeiros estudos do Picasso. Então, eles vão fazer muitas pinturas de arlequins, desses palhaços, quer dizer, todas essas representações da comédia da arte italiana. Em L'Ensemble, Sir Francis Rose, um dos artistas do grupo neorromântico, põe em cena uma academia imaginária do grupo, claramente tributária da Academia dos Proto-Surrealistas
de O Rendez-vous des Amis, de Max Ernst. A próxima, por favor. Aqui vocês têm o que a gente diz ser o proto-surrealismo, né? Como o surrealismo vai de algum modo, se conformando, quer dizer, quem são os pintores, quais são as teorias que são olhadas, né? Então a gente tem a própria configuração do que é a academia, né? do Rafael. Então aqui a gente tem Aragon, Breton, de Quirico, que era um pintor muito importante para pensar a questão da metafísica, todos os surrealistas, Eluard, Desnos, Foucault, Dostoiévski, que aparece, depois é excluído do grupo, num dos manifestos, enfim, Ernst, uma série de artistas, o próprio Rafael, que é incluído. E toda uma questão que era bastante lida pelo Max Ernst, a questão da alquimia, então tem toda uma representação de Mercúrio, enfim, dos elementos alquímicos. Tem aí também uma questão que é importante para o Max Ernst e para os surrealistas, que é a questão da montagem, dos tempos. Então, vocês têm diferentes artistas de diferentes tempos na mesma tela. Volta, por favor. Aqui já não é disso que se trata. Se na pintura de Ernst, então, a montagem empresta a composição no seu tom onírico, delineando o choque de diferentes tempos, contextos e espaços, e l'ensemble é uma cena de existências que predomina. E aí vocês têm aqui também vários dos integrantes do grupo, e uma das figuras muito importantes, que era meio que como uma guia, era uma poeta que foi considerada cubista, justamente a Gertrude Stein, de quem o Picasso fez a tela, e que por sua convivência com o Picasso também vai problematizar a questão da poesia e da prosa a partir do cubismo. Ela aparece ali ao lado da Alice Stockman, de quem ele escreve a biografia. Depois eu vou retomar um pouco mais a Gertrude Stein. Pode seguir, por favor. Não, aqui eu trouxe. Esse então seria um livro que Gertrude Stein publica em 1914, em que ela vai problematizar a questão da língua. Seria um livro de poesia em que é trabalhado a questão do significante. O significado da palavra, então, são vários termos, né? Objetos, o papel, enfim, vários objetos que ela vai, no nome do livro, Thunder Buttons, botões afetivos, objetos, comidas, espaços. Então, ela vai pensando esse vocabulário de um modo que eles vão facilmente sendo substituídos. Não existe um significado, não é dado um significado. Eles são várias faces, como no cubismo, são várias faces disso que seria um objeto. Pode passar, por favor. Mais recentemente, o filósofo Giorgio Agamben retorna à comédia da arte italiana para analisar o Pulcinella, o Polichinello, a partir das ilustrações de Domenico Ciappoli, num livro chamado Il divertimento per gli ragazzi. A partir dos temas da existência, ontologia e hipostases, que são temas da filosofia clássica, Pulcinella não é apresentado não como um personagem de tipo identificado, mas a coleção, ou melhor, uma confusão de todos os traços que caracterizam os personagens da comédia. É impossível distinguir o que é único e o que é réplica em Pulcinella. Por isso, Pulcinella, como Arlequim, não é mais só, é sempre multidão. Pulcinella seria ele mesmo uma máscara. Inclusive, o Pulcinella não pode, o ator que faz o Pulcinella, ele não pode tirar a máscara quando termina a sua apresentação.
Ele continua com a máscara. Criam-se polêmicas dos autores, dos artistas, atores que tiram a máscara. No escopo da biopolítica gambiana, é um livro que não está separado da leitura biopolítica que o Agamben faz, da comunidade. O professor Raul já falou um pouco sobre isso nas aulas no curso dele aqui. Pulcinella se apresenta como irreparável. Aí, lembrando que a professora Rosângela também trabalhou com a gente. Em A Comunidade que Vem, Agamben define que o irreparável não é uma essência, nem uma existência. Ou seja, não é um self, como queria o curador da exposição da Gillian Waring. Não é uma qualidade, nem um possível, nem um necessário. Ele não é propriamente uma modalidade do ser, mas é o ser que já sempre se dá nas modalidades. É as suas modalidades. Não é assim, mas o seu assim. Assim, se a gente for pensar a máscara a partir dessa leitura do Agamben, do Pulcinella, e voltar para a figura dos neorromânticos, pode voltar, por favor, para aquele quadro, o L'Ensemble, que eles estão, o outro anterior. A possibilidade da figura para os neorromânticos é que a gente pode voltar para o retrato da Gertrude Stein, do Picasso. Tá difícil de ir? Volta mais um, por favor. Isso. Então, essa figura, essa persona, essa máscara, não seria nada mais, nada menos do que um monstruoso corpo sem órgãos, como Artaud falaria mais adiante, e seria recuperado por Deleuze e Guattari. Pode ir mais pra frente, por favor, onde a gente estava? É o seguinte, por favor. Aí são desenhos do Chepo. Mais um. Eu vou retomar aqui, então, para a gente finalizar, o texto do Absoluto do Karl Einstein. Diz o Karl Einstein que o absoluto é o maior dispêndio de forças feito pelo homem, que procura em seguida repescar as forças perdidas por meio de preces. Logo se vê que o homem não suporta suas próprias forças, sendo obrigado a se separar delas para encontrar o equilíbrio. É preciso acrescentar que o homem, antes de tudo, tem medo de si mesmo e de suas próprias criações, as entidades imaginárias que separou de si. Assim faz de tudo para esquecer seus sonhos, por temer sua alma divagante. Eu vou citar alguns fragmentos desse texto. O absoluto seria a maior proeza do homem e a sua maior derrota. O absoluto é um Deus que o homem criou para que a sua miséria fosse defendida por alguém maior que ele. Mas também um artifício, uma mentira que, não tendo objeto, não pode ser reportada a nada. A mentira só pode adquirir contorno se um objeto ao qual ela se relaciona não se mostra conforme ao que lhe é impugnado. A mentira limitada por um objeto pode ser provada, mas jamais o artifício de uma construção, pois esta exclui o objeto. É assim que obras de arte são indemonstráveis, pois estão separadas como absoluto dos objetos. E foi a partir dessa concepção que ele escreveu notas sobre o cubismo. O absoluto é como o dinheiro, um meio de poder. Ambos podem ser transformados em qualquer coisa, já que não possuem qualidades precisas. O absoluto pertence aos chefes, aos sacerdotes, aos loucos, aos animais,
e as plantas. De um lado os poderosos e os reis, do outro os seres sem nenhum poder, inteiramente separados dos objetos e livres justamente por serem pobres. Ou seja, o absoluto são esses documentos que a gente falava anteriormente, da revista do Coman. Né? O absoluto são ready-mades, são mercadorias, que podem ser tanto um meio de poder, como um acesso às visões mais arcaicas. Identificou-se o absoluto à essência e ao próprio ser, e é pelo absoluto que a gente se eterniza. Quanto medo da morte, diz Karl Einstein. Deve-se começar a ver as palavras através da morte, e é assim que elas se tornam espíritos imortais como os mortos. E foi essa a tentativa da Gertrude Stein, com o livro sobre as palavras objetos. As palavras criadas pelo homem tornam-se seus pesadelos, e as noções são as masmorras dos lógicos. É pelas noções que se passa a perna na duração. O absoluto pertence aos tipos tectônicos extáticos do êxtase. O homem-serpente de hoje em dia acredita unicamente em seu eu, banal e chato. Por isso encontrou a forma mais vil do absoluto e uma liberdade que, depois que esqueceu a morte, deixou de ser limitada por tabus e é apenas baixa e vil. O homem se muere, diz ele, vítima de seus fetiches, cuja existência está mais ou menos situada no absoluto. Porém, os fetiches são também absolutos, as mercadorias são também absolutos, os ready-mades são também absolutos. É por eles que, para os artistas do surrealismo, tanto quanto para os cubistas, segundo o Karl Einstein, se poderia experimentar um outro modo de existência, uma outra existência, que não a existência naturalista, em que o espaço é controlado pelo meu caminhar, pela minha posição, pelo meu adentrar. É por isso que muitos dos artistas do surrealismo vão se preocupar com a questão etnográfica, para tentar problematizar o que é esse absoluto, que continua nas mercadorias e que vem do arcaico. No seu texto sobre a arte totêmica, o Palen vai dizer: no totemismo, o tabu, diferente de Freud, que o identificará mais tarde em contrapartida ao totem, que ele identifica ao pai, o tabu tem mais a ver com a tendência geral da mentalidade arcaica, que divide o universo em zonas propícias e não propícias. Uma vez que Então, o tabu tem mais a ver com o universo, com essa tendência geral da mentalidade arcaica, que divide o universo em zonas propícias e não propícias. Eu estou recuperando isso porque o Karl Einstein diz que, ao se apropriar apenas da forma mais vil do absoluto, o homem esqueceu a morte, deixou de ser limitado por tabus e encarna apenas o absoluto mais baixo e vil. Então é por isso que, de algum modo,
o Palen vai tentar problematizar a arte totêmica e vai pensar o tabu. E ele vai dizer então que o tabu para essas sociedades mais arcaicas são aquilo que organizam a sociedade. E vai dividir o universo em zonas propícias e não propícias. O sacrifício na refeição totêmica teria menos a ver com matar o pai do que com o restabelecimento da relação entre os participantes e os seus deuses, o absoluto. Uma vez que a descendência e a herança entre os clãs totêmicos ocorre pelo lado da mãe, os ancestres, totem, tornam-se animais ou vegetais, e a descendência não ocorre por meio de um parentesco de sangue, como ocorre entre nós. Por isso não é bem visto que se assinale a semelhança com a mãe, que é considerado o genitor. Palen se dedicou ao estudo da arte totêmica, compreendendo que o pensamento dualista ocidental não pode ser homologado com um pensamento pré-individualista, uma vez que sem um conceito claro da realidade não poderia haver uma distinção entre realidade e sonho. Sem conceito de natureza não poderia haver o sobrenatural. E sem um conceito das leis divinas ou naturais, não poderia haver a transgressão dessas leis chamadas milagre. Não se trataria, portanto, no totemismo, segundo Palen, de uma mera indiferenciação do eu, mas de considerar uma existência que se realiza mais por associações que parecem agrupar semelhanças afetivas do que por modelos de diferenciações ou indiferenciações. Inútil, portanto, separar o homem da natureza, ou dividir a natureza em partes animada e inanimada. No totemismo, para Palen, opera a percepção de uma essência vital, que não é concebida de modo abstrato e que aparece em cada ser por meio de uma forma única e característica. A vida estaria então ligada à morada, e não supõe uma existência imaterial, que definimos como alma. Isso ajuda a entender a ocorrência da identificação totêmica, que não conhece distinção entre os traços humanos e traços animais, tanto quanto o fato de que no mundo totêmico o animal é considerado humano e a figuração zoomórfica, a mistura dos traços humano e animal, não é de modo algum repulsiva. Seria mais propriamente necessária a existência. Então é isso, termino aqui. E agradeço a todos, deixo aberto para perguntas, porque imagino que várias questões ficaram aí abertas para serem pensadas. Deixa eu rebobinar algumas ideias. O absoluto seria o dissolvido, né? Absoluto, dissolvido. O que é dissolvido? O vínculo social. O laço social baseado na negatividade, que é o que Hegel descobre no século XIX. Ou seja, a dialética se assenta na negatividade e isto seria a pedra de toque do edifício moderno. Muito bem. Quando aí se questiona com o cubismo, com o surrealismo, com uma crítica radical como a de Karl Einstein, a noção de figura, o que está se atacando é justamente a ideia de sistema, ou seja, o sistema está dissolvido. E por sistema temos que entender o sistema das representações, na democracia, o sistema da reprodução dos saberes, academia, etc, etc. Quando Duchamp explora essa dissolução a nível da própria linguagem, quer dizer, quando postula um nominalismo, o que, em última análise, está se questionando é a ideia da figura
como reprodução de um modelo hierárquico e superior. Ou seja, toda a tradição etnocêntrica de um realismo figural, como chamou Auerbach. Ou seja, justamente nos anos 30, quando tudo está dissolvido, Auerbach constrói uma reflexão tentando mostrar que todo o Ocidente, toda a história do Ocidente, da Bíblia a Virginia Woolf, não é mais do que a tentativa de representação da realidade e, portanto, de dar consistência à ideia do Ocidente. Quando os modernistas brasileiros se apoiaram em Auerbach para ter um método para entender o moderno no Brasil, estão, de alguma maneira, repetindo esse mesmo olhar etnocêntrico que acredita que o fio condutor é o Cristo, desprovido, entretanto, de mito. Mas é desprovido de como? Desprovido de figura. Se você descarta a figura, o que te resta é nominalismo ou, por outra, figure, ou seja, número. E é por isto que as leituras mais radicais de Alain Badiou em diante insistem em pensar textos fundamentais da modernidade, como Mallarmé, a partir de uma conjunção, uma conjugação de números. Então, todo esse esforço de dissolver o laço social, o vínculo social, a hierarquia, a precursividade, a história, me parece que leva a água a uma compreensão radical da história como ready-made, que, em última análise, vai terminar apagando a diferença entre sociedades humanas e não humanas, que é o que, em ultimíssima análise, aparece no trabalho da Juliana. Você não acha? Bianca, não com a profundidade do Raul, é claro. Eu ainda estou pensando, mas vamos lá. Mas à medida que tu fosse falando, eu achei isso. A Juliana, ela recuperou dos tupis a condição do vivente. E sendo um vivente não é melhor do que um ser humano. Né? Foi mais ou menos eu tentando entender a tua colocação. Né? E achei que isso veio ao encontro do trabalho da Juliana. É isso que eu queria acrescentar. Eu acho que, de alguma modo, o que eu estava preocupada em fazer é pensar que isso que a Juliana faz tem não é de agora, né? Tem um processo que tem sido pensado, que está desde uma própria... Está no que seria a própria leitura da arte moderna, de algum modo, né? E as apropriações, as leituras, né? O professor está falando do Auerbach, que foi uma das leituras. Então, acho que o que a Juliana faz, de algum modo, é recuperar algo que ficou latente nessas leituras, que não foi... Sequestrado. Eu não entendi muito bem quando o professor fala do Alain Badiou. Você
puder falar um pouco mais sobre essa Porque o questão. Badiou acaba reduzindo toda a reflexão, por exemplo, tudo que ele escreve sobre Duchamp são combinações de números, Uhum. né? Assim como as teses desenvolvidas por discípulos dele, né? Ou seja, que a questão do número, o fato de em um QDD, né? Um lance de dados, que é toda uma reflexão sobre o 7. O fato da palavra número 707 do poema ser a palavra sacer, isso tudo já é uma biblioteca. Digamos, toda a biopolítica sai dali. O Homo sacer agamenniano. Ou seja, no coração do lance de dados, o que temos é um sujeito que está presente na sua ausência. Ou seja, uma figura. Uma figura, isso que eu ia falar. Essa figura pensada após o Picasso, né? Os neorromânticos. Ou seja, uma figura que não remete ao Cristo. Porque Auerbach, o realismo figural de Auerbach, remete ao Cristo, ao sofrimento. Ou seja, há um início, há uma origem. Que é uma continuidade da questão. O Silvestre tem esse fascínio por Drummond, em reconhecer em Drummond como que os dois polos da modernidade no Brasil, né? Ou seja, faz uma escritura do eu que na verdade é uma tropologia, ou seja, só consegue escrever porque a sua escrita é fundamentalmente uma escrita de si. Faz essa diferenciação entre origem e começo, né? Críticos como Antônio Cândido, como Mário Pedrosa, né, no campo das artes plásticas, estão de alguma maneira pensando o começo, ou seja, qual é o marco inaugural, onde começa a arte brasileira, qual é a obra artística brasileira que inaugura o moderno, coisas do gênero, né? Machado é moderno ou o moderno é Oswald de Andrade? E essa preocupação com a arte totêmica desloca a pergunta. A pergunta não é o começo, a pergunta é a origem. Digamos, e a origem, o ancestral, não tem fim. Justamente quando eles fazem a pergunta do começo, Antônio Cândido, Mário Pedrosa, enfim, toda a base da fundamentação do modernismo brasileiro, nas artes plásticas ou na literatura, também se procura um fim, se assinala um fim, Claro, que é o desenvolvido. Claro. De algum modo. Para onde aponta? Ou seja, sim, começou aqui, mas qual é a linha de fuga? Qual é o máximo, né? Então começa com Machado, mas vai dar em Guimarães Rosa, e aí se obtura, aí se fechou o sistema. Para você ter um sistema, você tem que ter início, meio e fim. E que não deixa de repetir a mesma lógica imperial colonialista. Claro, claro. São Centro, formas de exposição periferia, colonial. Né? São formas de exposição. Você diria, curso de literatura, de artes plásticas, são formas de exibição colonial. Né? Que incrível, né? Me apropriei disto e agora o exibo nas vitrines, etc, etc. Ou seja, E estes outros pensadores, artistas, etc, etc, o que estão fazendo é desmontar a vitrine, abrir a vitrine, confundir os visitantes, para que eles não saibam se são eles que observam os objetos ou se são os objetos que os estão contemplando. a máscara não deixa de ser um objeto, né? Claro. Está ali na William Waring, E é um pouco o que a gente Wittgenstein. tentou na exposição, né? Ou seja,
espectador vai ser cupim. E vai estar diante de um vai grande penetrar cocô. no espaço como antes dele penetrou o cupim. E vai estar diante de um grande cocô, né? Um monte de... Uma montanha de cocô. É. Isso aí. Como é uma reflexão que eu estou elaborando, eu imagino que eu não tenha fechado o texto, né? Mas eu acho que agradeço muitíssimo ao professor Raul por ajudar, como sempre, a tentar entender todas as conexões da aula e do texto que eu fui apresentando, que talvez ainda muito perto de tudo, de todas as leituras, não tenha conseguido fechar, mas ficou muito mais claro, inclusive para mim. Agora, na questão do totemismo, uma questão muito interessante, falando de uma primeira vez, eu não chegava à relação com o trabalho da Juliana Hoffmann. Essa coisa que o totemismo é a maneira como o humano e o animal se confundem. Não existe essa fronteira. O vegetal também, né? Não há Humano, possibilidade vegetal. de separar os reinos. Os reinos são indivíduos. Eu acho que é por isso, eu não consegui explicar muito bem, por isso essa preocupação do Palen de se diferenciar do Freud, de algum modo, né? Porque o tabu é a lei, né? O tabu seria a lei, a morte do pai. A morte do pai não, desculpa, o peso do pai que tem que ser morto, né? É o pai. O crime que funda a sociedade. É. O pai que se ressignifica. Então, na sociedades totêmicas, claro que é uma elaboração que o Freud faz das leituras, né, do Totem. Mas essas sociedades são sociedades matriarcais. Então não tem a lei, a questão da lei, ela não se organiza como na nossa sociedade. Então são situações propícias e situações não propícias. Então, por exemplo, quando o sujeito tem muita sorte, quando caça, quando um deles tem um membro do clã tem muita sorte quando caça, é algo que desorganiza, aquilo é um tabu. Quando ele tem muito azar também. Então não é estranho que um pássaro fale com um humano. Não é estranho que um morto, um ser que já morreu, venha no sonho e volte e fala. Aquilo não é sonho, é um morto que continua vivo. Ele não morre, ele continua vivo como ancestro. Então, são outras questões que norteiam o problema do tabu e do próprio totem, né? Que é uma relação matriarcal. Mas é muito engraçado porque essa relação não é assumida. Né? Então, por exemplo, vocês lembram dos antropólogos, acho que o próprio Benveniste trabalha um pouco sobre isso, não? Que ele fala que, acho que ele cita um texto, não sei quem que foi, que visita uma dessas sociedades ainda regida pelo matriarcado e com bastante ligado ao totemismo, e que fala pro menino, como você parece com a sua mãe, aquilo é uma ofensa. Porque a linhagem não é sanguínea, a linhagem é dos ancestros, então é do clã, quer dizer, é de um animal, de um vegetal. É uma outra relação de existência, né? Uma outra organização de sociedade que o Palen está recuperando e que diferencia, apesar dele assim, também concordar com algumas questões que o Freud levanta e está lendo o Freud junto, ele também está tentando retomar aquilo que o Freud distorceu de algum modo para adaptar à sociedade ocidental. E eu fiz de alguma maneira o modernismo tenta, né? Clã de Jabuti, período de Natal, né? Todos esses poemas ou narrativas são uma tentativa de dissolver o mundo das biografias humanas, né? O mundo patriarcal. Sim. Guimarães Rosa, né? O meu tio. Agora
eu também queria voltar uma coisa do... Primeiro, eu adorei que tu tenhas mostrado o Tiepo no texto do Agamben, mas a ideia de absoluto no Agamben, né? Irredutível. Eu não sei se... Irredutível, né? O irredutível é exatamente o que é o dispositivo, né? Tudo pode ser dispositivo, então também tudo pode ser irredutível. São dois conceitos com os quais ele opera. Que seria o procedimento, o meio, que é um problema que também o Karl Einstein vai apontar no cubismo. A figura, ela é o procedimento, ela é o meio. Ele diz, o cubismo deixa isso claro, que a figura não é mais motivo. A figura seria o meio, o procedimento com o qual aquilo se apresenta. Acho que tem a ver com isso, não? E com uma coisa performativa. Sim, exato. Não é o procedimento... O atributório nem o ilocucionário, né? É o performativo. Exato. É alguma coisa que acontece no mesmo momento em que você anuncia. Né? Você diz, aberta a sessão. Bom, ela está funcionando. Você disse que está aberta. Está encerrado esse debate. Pronto, acabou. Você não pode dizer mais uma palavra porque a tua fórmula linguística já deu consistência ao ato. Né? E do que se trata um pouco disso, né? Instauração. Instauração. Muito bem. Sobraram poucos, mas sobraram bons. Alguém quer perguntar alguma coisa? Sempre assim. Sobram os melhores. Darwin Dix. As últimas bolachinhas do pacote desejam perguntar alguma coisa? Por favor. Aí, vamos lá. Primeiro, Bianca, obrigado pelas imagens e pelas reflexões aqui colocadas. Sempre bom te ouvir. Lembro da nossa época de colegas de doutorado. E fiquei pensando enquanto você apresentava a leitura sobre Karl Einstein. Karl Einstein propõe que a história da arte, a própria arte, não é essa evolução de objetos e uma evolução de formas, e sim uma luta de experiências visuais, né? Uma luta de formas, com formas visuais, formas contra formas. E quando você foi nas imagens para mostrar a máscara, essa máscara sobre o rosto, a gente pode pensar essa máscara também na modernidade, talvez como essa experiência visual que é um confronto, né? Principalmente quando você chamou a atenção, para a gente olhar, olha como que fica estranho, como tem algo de estranho, que é essa questão de uma luta, um confronto. E na obra da Juliana, a gente vê um pouco desse confronto também, não exatamente a máscara, mas a gente vê esse confronto com o objeto, né? Essa materialidade do objeto e essa materialidade da fatura, que é tão cara nas artes plásticas, mas o surrealismo, o cubismo foram lá e destruíram, assim, não é só a tela, não é só o suporte escultórico. Então, o próprio objeto na arte moderna e na arte contemporânea tem uma outra máscara, né? Tem uma outra construção. Assim, não é só assim, o que era clássico, a pintura com a tela, a gravura com a madeira, com o papel. Então tem uma outra, porque esse uma outra objeto questão que eu acho que está um clássico da pouco na tua pintura fala também. sobre a tela, sobre o papel, eu te agradeço pela intervenção, seria o absoluto que o Karl Einstein fala do poder, né? O absoluto poder, seria o dinheiro, seria a mercadoria, né? E esse outro objeto da máscara seria como os artistas se apropriam dessa mercadoria para reinstaurar ali esse fetiche, né? Para reinstaurar uma dimensão alucinatória nesse fetiche, em que não se pode pagar por aquilo, né? Não acredito que restitua um uso, restitui de algum modo o uso, né? Sim. Que é o valor de uso Sim. em lugar do valor de troca. Não o uso, a figura, né? Claro, a figura é restituída, o uso é restituído, mas nunca é o mesmo, né? O Ollier chamou todo esse grupo o grupo que persegue o valor de uso do impossível. Não o valor de troca. O valor de troca seria justamente a dialética, Hegel, o capitalismo, o que você quiser.
seria valor e uso do impossível. Do fetiche, né? Do fetiche. Daquilo Ah, que sim. nunca se pode apreender, né? Que está sempre ausente. E do qual talvez se consegue acessar por essas visões que fala o Karl Einstein, né? Por essas visões, Visões apocalípticas, né? por esse transe totêmico, né? Por essa abertura a outras existências, a outros seres, como a Juliana faz. Isso eu acho muito claro na exposição surrealista de objetos. O Bataille tem uma resenha interessantíssima que guarda muita relação com o trabalho da Juliana Kaufmann. Hercule Seguer, gravurista neerlandês do 1600, em que as figuras estão como petrificadas, são como que superposições de diferentes pedras. Todo esse trabalho que ela faz das cortiças, né, o que está na escrivaninha, né, parece uma gravura do Hercule Seguer. Vejam o Hercule Seguer e é uma prefiguração do trabalho da Juliana. E leiam o que Bataille, um século atrás, já escrevia daquilo. E a maneira também como o Werner Herzog profana o Hercule Seguer, fazendo projeções, criando projeções dessas paisagens que é vulcânica, lunar, tudo ao mesmo tempo. Oceânica. Muito bem lembrado que aquelas cortiças são mesmo paisagens do Hercule Seguer. Fiquem à vontade, se quiserem comentar alguma questão, uma pergunta, sim. Eu só quero agradecer. Eu não tinha te assistido ainda, às vezes eu perdi, né? Hoje eu comentei com uma colega que participava, né? Eu me sinto aqui num culto, né? Porque a gente fala tudo a mesma linguagem, todo mundo entende o que está todo mundo falando, né? Se entrar alguém de biologia aqui, ele não vai entender nada. Mas assim, hoje ela falou uma coisa interessante da Juliana, que ela dorme e acorda pensando arte. Então aquilo ficou na minha cabeça, daí quando você trouxe, né, esses autores e aí deixou mais claro de como ela enxerga a Juliana, assim, realmente ela estava certíssima, então a questão de que ela conseguiu, né, eu estava olhando aqui algumas obras dela, como que ela conseguiu ver essa peculiaridade numa coisa tão banal, né, no nosso dia a dia. A gente quer matar o pinho, né, quando a gente vê ele comendo alguma coisa. Então, na minha sala eles estão comendo meus cavaletes, estão comendo minhas mesinhas de pintura, mas eu não consigo mais olhar para eles como inimigos, porque eu lembro de Juliana. Então, quando você colocou o chão, que ele gritou, né, com aquela obra ali, porque ninguém aceitou, né, o jogo sem escada, aí eu entendi que realmente ela consegue trazer pra gente coisas que passam aos nossos olhos todos os dias. E assim, eu estou quase que me dormindo para estar aqui amanhã, porque eu escutei Raul, escutei Rosângela e hoje você, então eu estou assim maravilhada em poder fazer parte desse projeto, dessa maravilha da arte, porque hoje pessoas questionam por que dentro das galerias não tem mais uma pintura, não tem mais aquela coisa bonita, mas a nossa existência não pede mais isso, né? A gente vive muito no fluido hoje. E eu tento explicar às vezes, né? Mas às vezes eu deixo passar porque às vezes não vale a pena. Mas eu quero agradecer imensamente da oportunidade de estar aqui com vocês. E muito tempo eu fiquei afastada, né? Eu consegui ser aluna da Rosângela por um tempo, mas eu me afastei por diversas coisas. Mas assim, obrigada mesmo. Obrigada, Juliana, obrigada a todos pela oportunidade. E eu estou muito maravilhada mesmo, assim, de estar um pouquinho assim, né, dentro desse assunto. E amanhã eu quero contemplar tudo baseado na leitura de vocês. Já anotei todos os livros, né, que vocês falaram. Amanhã vocês podem conversar com a gente também sobre o curso. Vou perguntar mais coisas ainda, né? Porque
quando o primeiro dia que eu vim, eu lembrei que a Juliana levou na UDESC essa ideia que nascia naquela época. E eu estou podendo ver esse projeto vivo, porque ela chegou comentando. Então eu vi desde o início tudo isso. Então, para mim, eu acho que eu fui escolhida a dedo por Deus para estar aqui. Porque ele me colocou lá naquela época. E ele me colocou aqui, entendeu? Então, eu sou a prova viva de quando nasceu esse projeto dentro da visão peculiar de Juliana Hoffman. E eu estou muito grata. Como você chama? Wanda. Obrigada, Wanda. Eu que agradeço pelo teu depoimento. E Sim, é uma oportunidade para mim, acredito para o Raul e para a Rosângela também, da gente praticar o pensamento, né? Da gente colocar em ato as nossas leituras e, enfim, acho que a Juliana nos faz reler coisas que a gente já tinha lido, a gente já tinha pensado e enfim, Eu queria falar esclarecer alguns insights, né, que a gente tinha. que quem sugeriu fazer esse curso prolongado, assim, 7 encontros, foi a Rô. E a princípio eu achei, nossa, 7 encontros seria muito. Já estou achando que é pouco. É pouco? Porque acho que dá vontade. E queria lembrar todo mundo, ó, que na próxima, vocês sabem, né? Na próxima quarta-feira tem mais uma palestra do Raul. Sim. Na próxima. É na próxima. Dia 3. Então a gente vai poder continuar conversando e ouvindo. É muito bom. E aí, quando eu voltei pra casa sozinha, eu falei, as minhas andanças estranhas, né? Eu convidei muita gente pra vir, mas ninguém vem, ninguém consegue entender a minha linguagem. Aí eu venho pra cá e me sinto em casa. Não é só os estranhos que entendem. Eu não me incomodo de ser estranho. A Laísa, deixa eu dizer. A Laísa, você queria falar? Eu queria fazer uma pergunta para a Juliana. Como é que você vê o teu trabalho agora, depois de todas essas ideias que circularam por aqui? Você olha um trabalho fotográfico, né? Que você fez sem saber que tudo isso poderia ter uma relação, né? Sim. Eu estou trabalhando com esse material há bastante tempo, né? Os primeiros livros que eu encontrei entre 2000 e 2005, 2015, 2024, mais de 15 anos. Naquele momento eu estava trabalhando com muita pintura, mas quando eu já vi que aqui era uma escultura, coisas prontas. E eu não sabia onde ia dar, e quanto mais eu trabalho neles, mais o trabalho cresce. E é claro que quando eu encontrei, eu não estava pronta para ele, eu acho que foi por isso que eu fui trabalhando tanto tempo, mas eu acho que tudo vem de encontro ao meu pensamento, porque toda a minha obra, todo o meu fazer tem toda essa parte da estética, mas tem todo um pensamento que vem das minhas leituras, que vem das minhas vivências, que vem das pessoas que eu convivo, que eu escuto, que eu ouço. Então, assim, hoje o que eu posso dizer é assim, que eu não imaginava que o trabalho fosse crescer dessa forma e reunir tanta gente interessante para ouvir, né? Porque o meu processo, ele sempre foi, desde pequena, eu sempre me vi como pintora, como artista plástica, visual. E então, eu consigo, para mim é muito fácil botar tudo em imagens, mas não em palavras. Eu acho que essa exposição agora tá tudo se misturando, e eu acho que hoje o mundo é assim, não é uma coisa especializada, não é nada compartilhado, é tudo um só, né? O pensamento, a literatura, as artes visuais. Então, eu estou bem contente com o resultado e com o processo de trabalhar junto, porque eu sempre trabalhei sozinha, isolada, sempre. Então era eu pensando sozinha e vendo o que eu via e minha intuição foi levando, né? Então agora eu sinto montando essa exposição que nós estamos pensando junto. E eu não sinto uma exposição só minha ou só dos cupins, é uma exposição nossa.
E não só mim, dos curadores, mas do pessoal que está vindo, pelos feedbacks que eu estou recebendo, agora que está olhando os cupins de outro jeito. Então, assim, ó, é um trabalho meio que conjunto. Então, Isso proporcionasse esse delírio pra gente, né? eu me achava meio maluquinha, agora estou vendo todo mundo junto, né? Todo mundo é meio maluquinho junto. A partir do teu trabalho que surgiu todo esse delírio lindo que a gente está assistindo. Você identificou uma potência que você não sabia que não era uma coisa assim, que você conhecesse nacionalmente. Você tinha um tipo de identificação, né? Da potência do material. Mas no primeiríssimo momento foi estética. Depois é que foi crescendo, porque depois que eu estava com aquilo tudo na mão, eu disse que era lixo, né? E por que eu estou guardando esse lixo há tanto tempo? E o que daí que eu acho que a minha cabeça, já são 15 anos, né? São mais de 15 anos. Pô, eu estou com esse lixo e eu sempre mexendo, porque daí eu pegava, transformava a mesa de jantar muito tempo atrás, até mais uns 2 anos atrás, era junto no ateliê, em casa, para quem conhece. Então, assim, botava um pano preto, estendia tudo lá e ficava abrindo e manuseando. Então, poxa, o que tem aqui que eu estou vendo e que é meio maluquice, mas a coisa foi acontecendo. Agora, eu acho que é interessante são esses encontros, né? Que não... conjunções que acontecem eventualmente e quase em destempo. Porque há muito tempo que o Raul discute a questão das ruínas e a Bianca lembrou, ele trabalhou os desastres, e quando a gente assistia às aulas, ele estava pensando no terremoto de Lisboa e tal. Mas assim como Deleuze e Godard, um faz na arte o que aquilo faz na filosofia, assim como Freud e Arthur Schnitzler, né? O Freud teorizou o sonho e Schnitzler fez o romance. Eu penso que o que a Juliana faz tem uma interrupção profunda com a discussão do Raul. E se tem uma pessoa que eu acho que é íntima do trabalho da Juliana, é o Raul. Porque aonde ele foi com as reflexões conceituais e filosóficas, a Juliana foi poeticamente. E em algum momento dessa estranha conjunção do universo, essas coisas se encontram. E aí a gente fica aqui aproveitando, desfrutando, participando do privilégio de assistir esse encontro, que é um encontro fortuito, mas muito proveitoso. Nem é a palavra proveitoso, é mais que isso, né? Porque é profícuo e eu acho que as coisas do sagrado que a Bianca teorizou por outro caminho, essas coisas que a gente não explica, né? Que é receber de graça. De graça nós fomos, o Raul, eu queria mostrar para o Raul o trabalho da Ju, de graça. De graça, a Ju, assim, encontrou no Raul acho que o grande interlocutor, o mais alto interlocutor que ela poderia encontrar. Assim. Para sempre eu vou achar que Freud, Schnitzler, Deleuze, Godard, Arthur e Juliana. E o que eu acho da Ju, se você me permite, a Ju tem um desapego enorme, porque olha que a gente deu palpite e decidiu coisa nessa exposição com a tranquilidade da Juliana. Não foi, Raul. Olha que o Raul pensou coisa louca, que eu pensei, não vai dar certo, não vai ficar bom. E quando a gente viu, estava mais que perfeito, assim. Então é o desapego da Juliana. Se me disser que essa pergunta, se tu me perguntasse, não foi o caso, mas vamos supor que tu tivesse me perguntado, eu diria, que a Juliana fez aqui, o desapego, o mesmo desapego que os cupins fazem. Eu vou comer um atlas com a mesma facilidade que como uma bíblia, vou deixar esses outros cupins trabalharem aí para mim, eles vão pensar e vão encontrar uma coisa, um jeito de fazer e mostrar o trabalho. É uma coisa muito preciosa, né? Um momento muito precioso, esse encontro. E essa coisa da graça, né? É uma coisa também. O encontro tem uma coisa de inesperado, de possível ou não, né? Poderia não acontecer e quanta coisa se perderia. E é um presente,
é um presente também, assim, eu acho, de quem vislumbrou isso, entende? Eu acho que, por exemplo, tem muito assim do teu olhar. Porque Mas olha a sorte, ele estava na minha frente. que tu Brasil. não, porque Foi veja bem bem, fácil, estavam os dois. tu vislumbrasse justamente essa coisa do Arthur com o trabalho da Juliana, né? Uma ligação que isso não tinha até então, vamos dizer, aparecido, ou não estava tão presente, né? Mas tu vislumbrasse isso e trouxesse isso e juntasse os dois, juntasse esse trabalho. Então eu acho que tem isso, é uma coisa maravilhosa, é quem vislumbra, sabe? Porque muitas vezes, por exemplo, se não sei se o Arthur chegaria no trabalho da Juliana se tu não tivesse mostrado, olha, eu quero que tu veja o trabalho da Juliana. Mas eu acho que pro Raul, quando ele viu, eu acho que bateu, né? Deu mate, como ele explica. Porque ele entendeu imediatamente, foi uma relação empática, né? Não precisou muita coisa, mas precisou, sabe? É a ponte, esse aquela projeto, eu ponte, posso dizer, aquela ponte. a Rô idealizou. Mas não teria como não ser, Ju. Quando? A tua sorte é que o Raul está aqui, né? Que o Raul pôde chamar a Bianca, a gente imediatamente acolheu, então formou-se um grupo, uma constelação boa para pensar o teu trabalho. E não era difícil fazer essa constelação. Parece tão óbvio agora olhando, não parece? Não sei, As coisas foram aconteceram, mas foi. Depois que já está tudo pronto, foi bem fácil, né? Eu queria agradecer. Todo mundo teve tesouros, né? De quem foi a ideia? Olha os textos lá embaixo, a sofisticação dos textos. E a gente está numa equipe, eu estava comentando com vocês ontem, né? Quando eu falei dos curadores, um bem diferente do outro, e como isso foi legal na montagem da exposição. Porque, pessoal, quando fala, na outra exposição que eu fiz, lembra? Eu convidei a Rô para ser curadora e a Rô sugeriu 3 co-curadores, que eram os orientandos, para ir treinando, já botar eles na prática, né? Não ficar só na academia, vir para um... E o pessoal falou, nossa, 4 curador, 3 curadores, não precisa. Mas eu disse, eu confio na Rô, vamos lá. E daí, dessa vez, eu tô com 3 curadores. Eu disse, meu Deus, o que eu vou falar? Mas assim, ó, eu queria dizer, porque assim, ó, um totalmente diferente do outro, mas tudo complementar, porque tipo assim, ó, a Bianca é artista e com experiência em exposições e tem todo esse estudo teórico, né? Toda essa doutorado, pós-doutorado, era orientada do Raul. O Raul, não precisa, né, com toda essa pesquisa profunda dele que todo mundo conhece, a Rô, com a pesquisa profunda, com a experiência das artes visuais lá na UDESC. Então, assim, ó, eu acho que foi um grupo, assim, bem assertivo e bem complementar, assim. E foi muito... Muito bem. Agora vamos para a festa. Ai, Deus. Estamos chegando lá, eu queria ter mais um ponto para poder fechar. Estamos mais um ponto para fechar. Não, mas sabe